Apocalipse capítulo 20, vamos ler dos versos 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o campamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Não feche a Bíblia, deixa aberta, feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Mais uma vez nos achegamos a Ti, diante do Seu trono santo, do Seu palácio real, pelos méritos de Cristo, pela mediação do nosso sumo sacerdote Jesus, rogando a sua misericórdia, rogando a sua graça, que seja despejada entre nós, que o seu Espírito haja poderosamente, salvando, consolando, libertando, transformando, dirigindo vidas que estão aqui e que me ouvem por toda parte do mundo. Ah, Senhor, esse grande dia está chegando, dia que o Senhor virá derrotar todos os nossos inimigos e redimir a Tua igreja, retirando-a da terra. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, preste muita atenção aqui. Nós vamos hoje voltar com a série de exposições de Apocalipse. Eu tinha dado uma pausa. E nós vamos hoje continuar com a exposição do capítulo 20. Nós ainda estamos no capítulo 20. Eu dividi o capítulo 20 em 4 partes. E hoje nós vamos tratar da terceira parte do capítulo 20. Com a chegada do capítulo 20, deu início à 7ª e última sessão de Apocalipse. Como eu já tenho falado aqui repetidas vezes, o Apocalipse é dividido em 7 sessões, 7 ciclos, que contam e recontam a mesma história, que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. E essa última sessão, só um pouquinho de retorno, essa última sessão começa com o milênio, o polêmico, delicado, difícil tema de lidar, o milênio. Nós vimos e entendemos que o milênio não é literal, 999 anos mais 1000 anos, e nem que esse milênio se dará no futuro, após a segunda vinda de Cristo, e que ele será aqui na terra, 1000 anos Cristo reinando aqui. Não, nós entendemos que o milênio começou na primeira vinda de Jesus, e ele é um reino espiritual, portanto nós já estamos no milênio, é o período da igreja, do avanço do reino de Deus, da pregação do evangelho. Vimos que no milênio Satanás foi amarrado. Amarrado não significa enclausurado, imóvel. Amarrado, impedido de enganar as nações, impedido, impossibilitado de não permitir que as nações se convertam. Satanás não tem mais o poder de deixá-las aprisionadas, pois Cristo pagou na cruz pelo pecado delas e elas podem ser salvas. Vimos também as 2 ressurreições, uma simbólica
a conversão, a regeneração. Essa é a primeira ressurreição. Efésios 2 diz que estávamos mortos em pecados e delitos. E Romanos 6 diz, ressuscitamos com Cristo. A primeira ressurreição, então, é a conversão, a regeneração, passar da morte para a vida. É simbólica. A segunda ressurreição é a literal. Quando Jesus volta, os mortos se reerguem da terra e sobem com ele nos ares. Hoje nós trataremos aqui de 3 coisas: o final do milênio, Gog e Magog, e por fim, a queda do último inimigo de Cristo, a queda do dragão. O final do milênio, a famigerada batalha de Gog e Magog e a queda do dragão. Vamos começar então com o final do milênio. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Presta atenção, olha aqui. Sempre quando eu prego Apocalipse, ou na verdade deveria ser qualquer outro texto, eu peço reverência, temor e tremor. Estamos diante de palavras sagradas, santas e tão atuais como qualquer nenhuma outra para esse tempo. João está mostrando agora o final do milênio, do reinado de Cristo, dos 1000 anos. E ele está mostrando um acontecimento no final do milênio. Algo acontece no final do milênio. Quando esse período, que não é literal, que já estamos vivendo agora, o milênio, terminar, acontece algo. O quê? A soltura de Satanás. Satanás será solto. Lembre-se que ele foi preso no início do milênio. Quando se deu o milênio? Quando ele começou? Com a vinda de Jesus. Meu reino é chegado. Ali ele foi amarrado, aprisionado, porque não pode o valente entrar na casa do valente e levar-lhe os bens, sem primeiro amarrar, aprisionar o valente. Quem é o valente? Satanás. Quem são os bens do valente? Os homens. Onde é a casa do valente? A terra. Quem é o mais valente que entrou na casa dele e amarrou ele? Cristo, quando veio ao mundo, na cruz, despojou principado e potestade, tomou do valente, Satanás, as almas, e o amarrou. Que é isso? O impediu de cegá-las, de segurá-las. Agora elas podem vir a Cristo. Então ele foi amarrado nesse sentido, e ser amarrado não quer dizer que ele ficou imóvel, ele não pode mais fazer maldade. Como o Senhor disse para mim que Satanás está amarrado agora, com esse tanto de maldade no mundo? Ele não está amarrado no sentido de não poder fazer maldade, ele não está enclausurado, imóvel, ele está impedido de impedir as pessoas de se converter. Amarrado significa que ele não pode cegar mais elas, impedir que elas creiam, se convertam, sejam salvas. Ele não pode. É nesse sentido que ele está amarrado. E agora, terminado o milênio, no fim do milênio, período da igreja, das 2 testemunhas que pregarão aqui a igreja, do cavalo branco, ele desata o primeiro selo e sai um cavalo branco, com a coroa na cabeça e com um arco, vitorioso e para vencer. É o evangelho, o avanço do reino, o reino de Cristo expandido. Terminado esse tempo, Satanás será solto. Mas solto em que sentido? No mesmo sentido que ele foi preso. Ele foi preso
no sentido de não enganar mais as nações. No final do milênio ele é solto, agora ele tem autorização para enganar novamente as nações. É isso que quer dizer ser solto, dominá-las, cegá-las, impedi-las de irem a Cristo, de se converterem. Agora, em que período Satanás é solto? Quando é que termina o milênio? Esse que nós já estamos vivendo, não é literal, não é 999 mais um, simbólico, espiritual. Cristo já subiu, já reina, não é em Jerusalém, é no céu, não é num trono de mármore, é no de Davi, de glória, não é num trono de mármore de Davi, é um trono de glória, nos céus. Quando é que esse reino termina, milênio, e Satanás é solto? Para sabermos isso, tem um versículo curioso, é o verso 3 de Apocalipse 20, mas vamos ler a partir do 1 para nós entendermos. Então vi descer do céu, Apocalipse 20, verso 1, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, verso 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Para quê? O que quer dizer a prisão? Para que não mais enganasse as nações. Quanto tempo? Até se completarem os 1000 anos. Depois disso, depois do quê? Passados os 1000 anos, o reino milenar, é necessário, verso 3, que ele seja solto. Presta muita atenção nessa palavra, pouco tempo. Entendeu? Presta muita atenção nessa palavra, pouco tempo. Ela nos dará uma pista de quando o reino milenar acaba e de quando Satanás é solto. Essa não é a primeira vez que a palavra tempo, pouco tempo, é citada em Apocalipse. Na verdade, ela é a terceira vez, porque em Apocalipse 6, 11, fala também pouco tempo. Apocalipse 12, 12 também fala pouco tempo. Apocalipse 14, Apocalipse 14 e 7, 16, fala também, Apocalipse 13 também, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, para mostrar quando é que Satanás é solto, e quando termina o reino milenar. Daniel faz uma profecia de 70 semanas, as chamadas 70 semanas de Daniel, para mostrar o tempo do fim. E ele diz que a última semana, que é um símbolo do fim, a 70ª semana de Daniel, que marcaria o fim dos tempos, a volta de Jesus, a última semana seria dividida na metade. Quanto é a metade de 7? 3,5. Então a última semana seria dividida na metade. Qual semana nós estamos de Daniel? Na última, na 70ª. Só que nós estamos na primeira metade. A primeira metade da última semana é o milênio. É quando deu início o reino de Cristo na terra. O tempo da igreja, do avanço do reino, da pregação do evangelho. Agora note que o diabo ficará preso até que se complete os 1000 anos. O milênio, a primeira metade da última semana. Depois que passar então a primeira metade da última semana, o milênio, ele será solto. Um pouco de tempo. Um tempo, 2 tempos, dá 3, e metade de um tempo, 3,5. Significa que ele será solto na última metade da última semana. É isso que quer dizer um pouco de tempo. O dragão será solto
A última semana dividida em duas: primeira metade da igreja, segunda metade, os últimos 3 anos e meio, é onde o dragão é solto. O que temos então na última metade? A grande tribulação, a ascensão do anticristo. É disso que João está falando, tratando aqui. O dragão será solto para o seu ataque final contra a igreja, em um período chamado Grande Tribulação. É nesse tempo que o anticristo se acende, aparece, se manifesta, porque o dragão foi solto, agora é o tempo dele. É um tempo de apostasia jamais visto na terra. É um tempo da perseguição que a igreja vai sofrer, jamais vista. É o tempo da ascensão do anticristo. É nesse período que o dragão é solto. Aí termina o milênio, o tempo da igreja. Começa então a grande tribulação, período do anticristo, de Satanás. Portanto, será o tempo do quê? Da apostasia e da aparição do homem do pecado. E Paulo menciona esse período que João está dizendo aqui. Que período que João está narrando agora? O final do milênio e a soltura do dragão. Paulo menciona isso em 2 Tessalonicenses, eles vão colocar lá, 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Olhe para mim, eu vou ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Alguns tessalonicenses estavam com dúvida se Jesus tinha voltado ou não. Paulo vai corrigir isso. Calma, ele ainda não voltou. Não, como assim, Paulo? Aí ele vai dar uns sinais. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, isto que é a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia. Jesus não vem antes do dragão ser solto. Jesus não vem antes do término do milênio. Então, isso não será antes que venha a apostasia. Que é a apostasia? Ela se dará quando o dragão for solto, no final do milênio. No fim do milênio, o dragão é solto. Veja só o que ele faz, verso 8. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Aí dá início, quando o dragão é solto, na grande tribulação, ou no início, quando as funções, sairá a seduzir, enganar as nações nos 4 cantos, aquilo que ele foi proibido de fazer. Agora ele vai ter liberdade total para fazer. O que é isso? Seduzir e enganar as nações nos 4 cantos da terra. Dar início à grande apostasia, o engano global, total, de todos os homens, de todas as nações. Quando se dá isso? Final do milênio, na soltura do diabo. Jesus também descreve esse período, o período que João está narrando. Final do milênio, soltura do dragão. Mateus 24, versos 10 a 14. Olha só, nesse tempo, que tempo? Tempo que João está vendo aqui. Muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Veja só o engano, o dragão enganando as nações. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja só, apostasia, multiplicar da iniquidade, multiplicar do engano, declínio moral, devassidão, profanação,
engano religioso. Jesus também em Lucas, prevê esse tempo que João está vendo. Lucas 17, verso 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O que é comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento? Um mundo indiferente às coisas santas. Um mundo perdido nos prazeres. Um mundo apóstata, morto, incrédulo, pagão. E ele continua. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre, e a todos destruiu. Que mais seriam? Marcado o tempo do fim. Será como nos dias de Ló. Ló habitava onde? Sodoma e Gomorra. De Sodoma e Gomorra veio o termo sodomia, depravação moral, perversão sexual, naufrágio da moralidade, degradação da moralidade. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus profetizou a última metade da última semana. Agora o dragão está solto. Agora a iniquidade vai se multiplicar. O engano vai se proliferar sobre toda a terra. Ele tem liberdade. E o texto diz que não só haverá apostasia. Paulo prevendo a mesma coisa que João está prevendo, a soltura do dragão. Não ia acontecer só apostasia, mas também é o período do homem do pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, continua, verso 3. Não será assim sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tem algo que o detém. Tem algo que ainda aprisiona o dragão, que detém a aparição do anticristo, e permite o reino de Cristo, o avanço da igreja continuar. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, o espírito dele, o anticristo não se encarnou, não apareceu como pessoa, mas o espírito dele já opera, nas instituições, nas organizações, nos partidos políticos, na cultura. Mas o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por isso estamos na primeira metade da última semana, é o período da igreja, da pregação, das missões, e tem algo que o detém, para dar liberdade à igreja. Algo está segurando o dragão e a aparição do anticristo. Essa é a primeira metade. Então, quando for tirado o que o detém, será de fato revelado o iníquo. Quem que é o iníquo? O anticristo. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, lembra? Dragão vai ser solto para enganar as nações. Nesse mesmo período que o dragão é solto, se acende o anticristo. Para quê? Ora, o aparecimento do iníquo, é o mesmo que o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Poder para enganar as nações. Paulo está narrando o fim do milênio, a soltura de Satanás, com um advento marcante nesse tempo. A apostasia e a ascensão do anticristo. O que o detém? A pregação do evangelho. Deus é que o detém, diz agora não. Agora vão pregar e de pregar o evangelho a toda criatura da terra.
Todo o poder foi me dado no céu e da terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Só que agora, João está vendo o dragão solto. Cessou a restrição do dragão. Suas correntes foram soltas. Agora ele pode enganar, governar, matar, roubar, destruir, cegar, conquistar. Passou o período da pregação do Evangelho, final do milênio. Passou o período da igreja, agora é o período das trevas, é o período do diabo. Veja, 2 Tessalonicenses 2, versos 10 e 12. E com todo engano de injustiça os que perecem. Presta atenção. Paulo está narrando aqui a mesma coisa que João. Enquanto ele está amarrado, todas as nações podem ser alcançadas por Cristo e pelo Evangelho. Hora que terminar a primeira metade, cessar o tempo da igreja do avanço do reino, entra um tempo. Agora não tem mais não. Agora o tempo da conversão, o tempo da salvação terminou. E Paulo vai narrar isso. O anticristo vem com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Quando? Na última metade da última semana. Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Acabou. Agora não é mais o tempo da igreja. O texto parece dizer que não haverá conversões nesse período. Não haverá conversões quando cessar a pregação do Evangelho, quando terminar a primeira metade da última semana. Não haverá conversões na grande tribulação, ou se houver, será algo muito difícil. O que eu tenho para dizer para vocês? Portanto, o tempo da salvação é hoje. O tempo da salvação é agora. É hoje. Se esse dia chegar, não vai mais haver. Quem sabe é que o último eleito já vai ter sido alcançado. Acabou. A igreja agora vai ser perseguida, massacrada, martirizada. É o tempo das trevas. Não vem com essa conversa de repescagem. Ah, eu morro por Cristo na grande tribulação. Quem não for salvo agora, não espere que será salvo nesse tempo. Acabou. O dragão está solto. O que ele não podia fazer, cegar as nações, agora ele pode. Impedir que se convertessem, agora ele pode. Quantos aqui que estão me ouvindo estarão nesse dia e lembrarão dessas palavras? Estarão aqui quando a última metade da última semana ocorrer. Eu estava naquele culto, eu ouvi, o pastor me advertiu, disse que o tempo era agora, mas eu rejeitei. Agora estou aqui, à mercê do engano, do príncipe das trevas, da escuridão. O tempo é hoje. O tempo é agora. Vamos agora para a segunda parte das três que eu dividi. Gog e Magog. Veja aí o verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Até aí. Veja só, no fim do milênio,
com a soltura do dragão, Satanás não tem uma função só. Ele não sairá somente para enganar as nações. A liberdade que vai ser dada a ele, tirando as correntes, não é só para enganar as nações. Ele também promoverá a mais terrível perseguição contra os cristãos. O ataque de Satanás nesse tempo é contra incrédulos e contra crentes. Injustos, as nações, mas também os justos, pois esse tempo é o tempo da grande tribulação, e a igreja estará aqui presente. Essa perseguição do anticristo vem na forma da batalha de Gog e Magog, famosa Gog e Magog. Por que João usa Gog e Magog? De onde ele tira esses termos? Lembra, a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Esses termos Gog e Magog já foram citados na Bíblia. João tira esses termos do livro de Ezequiel. Eu vou ler para você. Ezequiel 39, versos 1 a 6. Escute. Tu, pois, ó filho do homem, Deus está falando com Ezequiel, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor, Deus, eis que sou contra ti Gog. Gog é um homem, Gog é um príncipe, é um rei. Ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, os animais do campo, eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor dos Exércitos. Meterei fogo em Magog, a cidade dele, o reino, é Gog, o rei, da terra da cidade de Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Veja só, Ezequiel profetizou nesse tempo, em Ezequiel 37, lá no Antigo Testamento, que um grande exército viria do norte, e invadiria Israel e começaria uma guerra. Gog, nesse caso, é o nome pessoal do príncipe de Meseque, de Tubal, lá na Ásia Menor. Está em Ezequiel 39:1. Magog é sua terra, o seu reino. Portanto, aqui, Gog viria da sua terra, da sua cidade Magog, com um exército enorme, atacar Israel. E João, para narrar esse tempo da soltura do dragão e da grande batalha que haveria, ele faz menção dessa mesma batalha em Ezequiel. João usa Gog para dizer que no fim dos tempos, o anticristo, o Gog, se reunirá com as potências do mundo inteiro para combater a igreja. É apenas isso. Não tem nada a ver com o que os dispensacionalistas dizem, que Magog é a Rússia, um exército da Rússia invadirá Israel, começará uma batalha e sitiará a cidade. Apocalipse é simbólico, não é literal. São termos para dizer o quê? O levante final do anticristo com o mundo inteiro contra a igreja, contra Cristo. Os nomes aqui, Gog e Magog, não se refere a nações em particular. Tem gente que diz, é a Rússia, é a China, é a coalizão que vai invadir Israel. Não tem nada a ver. Pois aqui nem Gog nem Magog podem ser identificados literalmente hoje. Gog é Putin, Magog é Rússia. A maioria dos dispensacionalistas fala essas coisas. São termos simbólicos que apontam para quê? Forças reunidas dos 4 cantos da terra. Não é só uma ou duas nações, confederações, reinos, o mundo inteiro
dirigido, liderado pelo anticristo, se levantará no fim contra a igreja, em um protesto mundial. É isso, a batalha de Gog e Magog, é a mesma de Apocalipse 16, do Armagedon, que todo mundo pensa que tropas irão lá, do Oriente Médio, da China, da Rússia, invadirão Israel, e Jesus desce com os cavalos, e eles tudo com arma nuclear, nave supersônica, e Cristo com uma espada, não sei se é Excalibur ou a de Tandera, sei lá o que é, mas tadinho, Cristo com um cavalinho branco, aquela capinha branquinha, e o cara de lá com um míssil nuclear. Ai, cebou para lá, gente, simbólico, não vai ter nada de Armagedon, míssil. Jesus vai descer na terra, submeter a isso. Imagina ele com aquela bazuca do comando para matar do Schwarzenegger de 4 buracos. Jesus, segura aí, Jesus, está pesado isso aí, Jesus. Ridículo. Símbolo da vitória, da vinda dele. Jesus não vai pôr a mão em ninguém, não vai descer aqui. Símbolo do fim do mundo, juízo sobre a terra, pronto. Quem seguiu a besta do anticristo se irá com esse mundo, e os de Cristo estarão com ele nos céus. Não vai haver batalha corpo a corpo. Israel, meu Deus, o Jordão secando. Agora, João mostra o alvo dos ataques do anticristo. Veja o alvo, verso 9: marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu os consumiu. Os dispensacionalistas entendem esse versículo literal. Diz que marcharam pela superfície, sitiaram a cidade querida, está vendo? Virão lá do norte, da Rússia, da China, e vão sitiar Jerusalém em uma batalha militar. Impossível saber se é Rússia ou União Soviética. São termos para dizer que marcharão pela superfície, sitiarão, marcharão, sitiarão, mesma coisa do verso anterior. O anticristo liderará uma oposição mundial contra essa cidade santa e contra esses santos que estão acampados. Não é um exércitozinho entrando em Jerusalém e atirando na mesquita de Omã, na cúpula dourada, o domo da rocha, não. Esse marcharão, ele será o líder mundial, governará todas as nações do mundo. Ele fará com que essas nações se reúnam no mesmo pensamento contra essa cidade santa e os santos. É Jerusalém? João está se referindo à igreja de Cristo espalhada no mundo. O anticristo promoverá uma forma de governo mundial, uma coalizão, que vai hostilizar, perseguir a igreja em toda parte do mundo. Prisão, perda dos direitos, cassação, martírio. É isso. E é isso que significa sitiar o acampamento dos santos da cidade querida. É um símbolo que descreve que os santos na terra e a igreja será sitiada, cercada, combatida. Entretanto, essa não é outra batalha final apresentada por João. Talvez essa é outra batalha, porque já teve outra no 19. Não, a batalha do capítulo 20, essa de Gog e Magog, é a mesma do Apocalipse 16, a batalha de Armagedon, e a mesma do 19. João está recontando a mesma história de ângulos diferentes. Quer ver? Vamos ver a profecia de Ezequiel de novo, só me ouça. Ezequiel 39, verso 17 e 19, olha só. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, de todos os engordados em Bazã. Até aí, ele está citando o quê?
a profecia de Ezequiel, de Gog e Magog, que Deus invoca as aves para comer a carne dos poderosos. Os dispensacionalistas dizem que essa batalha é única, só acontece agora no 20, ok? Essa mesma de Gog e Magog. Mas veja esses termos que eu citei em Ezequiel, mostra que essa batalha já aconteceu no capítulo 19, abrem Apocalipse 19 aí para você ver. Verso 17, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a quem? A todas as aves. O de Ezequiel falou a quem? Filho do homem, diz às aves, olha a mesma coisa, tá? Que voam por meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia, para quê? Para que comai carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne dos seus cavalos e dos seus cavaleiros. A mesma coisa que Ezequiel está dizendo, comereis carne dos príncipes, dos bodes, dos cordeiros. Verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Viu? João, essa profecia de Ezequiel, de Gog e Magog, essa batalha, já aconteceu no 19, é o confronto de Cristo final, derrotando seus inimigos, trazendo juízo sobre a terra. João está recontando a batalha do 19 agora no 20, não são duas batalhas, é a mesma batalha. Os dispensacionalistas não, dizem que o Apocalipse é cronológico, linear, não é, ele está contando a mesma coisa. Agora o que acontece nessa batalha de Gog e Magog? O que acontece? Verso 9, porém fogo do céu os consumiu. A mesma coisa que o capítulo 19 narra, o anticristo com seus súditos são derrotados por Cristo, no final da grande tribulação, é o que João está narrando aqui novamente. Veja só, capítulo 19, verso 19 e 20, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco, e no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Veja só, João no 20, está mencionando a guerra de Gog e Magog. No verso 9, Apocalipse 29, diz que acontece nessa guerra, porém, fogo do céu os consumiu. Não foi isso? A mesma coisa que aconteceu, a batalha de Gog e Magog já tinha sido mostrada no 19. Qual foi o final deles? A besta, o anticristo, o falso profeta, foram todos lançados no inferno. E aqui o verso 9, porém fogo do céu os consumiu, é a mesma coisa, só que, no verso 19, mostra a batalha de Gog e Magog, e sendo derrotados o anticristo, a besta, o falso profeta, a meretriz, mas faltou um, ele não é mencionado no 19, faltou o dragão. João deixou para o 20, deixou para o 20, o anticristo aqui será vencido, capítulo 19, o verso 20, capítulo 19, o capítulo 20, o verso 9, mostra o que? Quando diz, fogo do céu consumiu, que o anticristo será vencido por Cristo na sua volta, ok? Que o mundo será julgado, os adoradores da besta, ok? E que todos os inimigos sofrerão derrota total e final, ok? Isso é o verso 9, e 2 Tessalonicenses 2:8 diz isso, então será de fato revelado o iníquo, o anticristo,
a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Apocalipse 29, na guerra de Gog e Magog, fogo dos céus consumirá. Quem? Besta, falso profeta, meretriz e o anticristo. Só que ele deixou um para o final. Ninguém mexeu com o dragão ainda. Não aparece ele sendo julgado, nem a queda dele. Agora, em Apocalipse 20, verso 10, chegou finalmente a hora do dragão. O dragão vai cair. Satanás será julgado agora. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Olhe para cá. João deixou para o capítulo 20, a queda do último e pior de todos os inimigos de Cristo, o dragão. Findado o milênio, dado início à grande tribulação, terminada a grande tribulação, o Senhor Jesus volta na sua segunda vinda. Então, finalmente, na sua segunda vinda, Satanás é condenado. E essa condenação vem em forma do lago de fogo. É o que o texto diz. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Jesus já tinha falado do lago de fogo, do fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, Mateus 25, 41. Inicialmente, o inferno não foi feito para os homens, foi feito para o diabo. Jesus já tinha dito isso. Esse é o lugar onde a grande prostituta foi queimada com fogo, condenada, em Apocalipse 17, 16. Esse é o lugar que a besta e o falso profeta são lançados, nesse mesmo local, no lago que arde como enxofre, Apocalipse 19, 20. E por último, Satanás, agora, compartilhará do mesmo destino. Chegou a vez do dragão. A grande prostituta é a que cai primeiro dos inimigos de Cristo, Apocalipse 18. Depois caem a besta e o falso profeta, Apocalipse 19. E agora por último, em Apocalipse 20, chegou a vez do dragão, Satanás. No fim do milênio, no fim da última metade da última semana de Daniel, da grande tribulação, Jesus volta e derrota todos eles. Notem, quando o texto diz local que já se encontram a besta e o falso profeta, não significa que eles serão lançados primeiro e o dragãozão vai no último. Todos os inimigos de Cristo serão lançados todos de uma vez, os ímpios, a besta, a meretriz, o dragão. Mas quando João diz lugar que já se encontra a besta e o falso profeta, significa eles já caíram, já foi tratado, eles já foram condenados. Agora falta o dragão, é isso que ele quer dizer. Queridos, veja só isso, Satanás, apesar de poderoso, é um eterno perdedor. Em Apocalipse 12, 5, ele procurou destruir o filho que ia nascer da mulher grávida. Lembra? Vi uma mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas, mas ele falhou. Em Apocalipse 12, 9, Satanás travou uma guerra nos céus, Miguel e os seus exércitos, mas perdeu. E o anjo diz, foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Em Apocalipse 12, 17, foi pelejar contra os descendentes da mulher, mas em Apocalipse 13, diz que ele perde novamente, e os venceram pelo sangue do Cordeiro. E por fim, em Apocalipse 20, ele estava amarrado, para depois ser solto, e sofrer sua última, total e completa derrota. Ele então é levado ao seu destino final, lançado
no lago de fogo. E o texto diz: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Significa que o juízo, irmão, estou sem voz aqui, porque esse retorno hoje não ficou bom não, hein? Aumenta um pouquinho para mim, hein, santo. Irmãos, serão atormentados de dia e de noite. O julgamento da besta, da meretriz e do dragão é viver uma vida apartados de Deus para sempre. Eles receberão o castigo por todos os seus atos para sempre. Estarão nesse lugar terrível, sem nunca mais poder saírem, para todo sempre. Em nenhum lugar da Escritura é ensinado que o tormento tem fim. Ao contrário, Jesus disse: apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Então assim, cai o último inimigo de Cristo, o dragão. E com ele, todos que aceitaram o sinal, a marca da besta, e seguiram seus passos. Fim. Algumas considerações e eu encerro. Preste atenção aqui. Primeira, preste atenção. O mal jamais ficará impune. O mal jamais ficará sem retribuição. O juízo virá, cedo ou tarde. Não dá para esconder do Senhor. O mal, o pecado jamais ficará impune. Segundo, consideração segunda, não vale a pena ficar do lado das trevas, pois eles perderam no passado, perdem no presente e perderão no futuro. E todos que seguem as trevas terão o mesmo destino, a perdição. Terceira consideração, hoje é o dia da salvação. Ainda há tempo para você que não é salvo, que não passou da vida para a morte. Não espere chegar esse dia. Pode ser que não haja mais condições, possibilidades, mas hoje há possibilidade. Hoje, agora, nesse instante, hoje é o dia da salvação. Há tempo para você, hoje. Não espere chegar esse dia, pode ser tarde demais. O que eu devo fazer? Corra para Cristo, confesse seus pecados, se arrependa, creia nele. Quarto e último, para os crentes, para os santos, a vitória do povo de Deus já está garantida. João abre a cortina do futuro e mostra todos os inimigos subjugados, sentenciados, condenados para sempre. A vitória do povo de Deus está garantida, portanto persevere, continue, não desista de Cristo, não desista da fé. Jovem, não desista de ser santo, não desista de ser puro, não desista de honrar seus pais, não desista dos cultos, não desista da igreja, não desista da Escritura, não desista. Sua vitória já está decretada. Continue, persevere. O mal não triunfará sobre o bem. O mal não prevalecerá. Amém? Quero ainda continuar com os que não se decidiram. Hoje é o dia da salvação. Hoje. Nós vamos todos fechar os olhos agora. E aquele que não tem certeza da sua salvação, eu gostaria que fizesse uma oração sincera e dissesse: Senhor, eu não quero esperar esse dia chegar para eu me decidir.